amado. É uma honra estar aqui, te servir, andar nos seus caminhos, Jesus, se nós estamos aqui é por sua causa. O que seria de nós sem o Senhor? O que faríamos? Não consigo imaginar. Eu quero te agradecer de todo o meu coração. Por esse culto em ação de graças, por essa oportunidade de te louvar, te engrandecer, deixar claro para o mundo que não há Deus como o Senhor e que nós desejamos de todo o nosso coração te honrar. Nós viemos aqui com o nosso coração aberto para te honrar. Antes desse movimento com a família, antes da ceia, antes da festa, esta é a festa, é a melhor delas. É aquela que realmente, essa é a mais importante, é a que mais vale, é estar aqui para te priorizar e dizer que o Senhor é grande, que o Senhor é soberano, que nós te amamos. Se nós estamos aqui fortes, firmes, restaurados, cheios de energia, de esperança, é porque o Senhor tomou a nossa vida, restaurou o nosso viver, nos renovou, nos salvou. Ó Senhor, é porque o teu sangue corre nas nossas veias. Muito obrigada. Perdoa as nossas falhas e os nossos pecados, passa do teu sangue sobre essa reunião, sobre cada vida que aqui chegou, que decidiu primeiro vir para o templo, render graças ao Senhor, te cultuar, te engrandecer. Ao sair daqui, certamente vão se encontrar com seus familiares, cheios de unção, de poder, onde vão impactar. E eu não tenho dúvida disso. Vão impactar os seus, vão levar graça, unção e poder, paz, para corações que até tentam mostrar alegria, mas muitos estão frustrados, tristes, e ela cheia de luz, porque nós somos a luz desse mundo, vai iluminar onde ela estiver. Muito obrigada por cada vida. Abençoa o nosso povo aqui, em todo lugar. Visita os nossos templos agora, as igrejas, o nosso povo. Que seja uma reunião de grande poder, de unção. E que vidas sejam tocadas. E que nenhuma pessoa saia da mesma maneira. Eu oro de todo o meu coração que essa reunião possa trazer uma reflexão para todos nós. E que nós possamos sair de um nível para o outro, com entendimento mais profundo do Senhor. Que cada pessoa possa sair daqui te amando muito mais, te conhecendo mais, e com muito mais sede do Senhor, muito mais fome. Ó Senhor, vem Espírito Santo. Assuma o controle dessa reunião. Nós estamos aqui para trazer, mais uma vez, a memória que o nosso Salvador vive. A história se divide entre antes e depois dele, porque nada mais foi igual depois que ele chegou aqui, pisou nessa terra. E nós dependemos inteiramente do Senhor, meu Pai. Muito obrigada por todo o bem que tem nos feito, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Passa do teu sangue sobre nós, mentes e corações. E eu quero pedir que o Senhor toque profundamente cada pessoa que aqui chegou e que nenhuma saia da mesma maneira. Que seja impactada, renovada, altamente abençoada. Quebro laços e armadilhas, setas demoníacas, dardos. Em nome de Jesus, amarro todas as forças do mal que queira atrapalhar, impedir. Eu repreendo em nome de Jesus e lanço no abismo.
Peça a cobertura do teu sangue no templo e em cada vida. Também que o Senhor já visite os lares, os familiares, a ceia desta pessoa. E que ela possa ter, meu Deus, momentos muito felizes, levando o teu nome e o seu testemunho. Muito obrigada. Nós te honramos, Jesus. Nós estamos aqui para honrar o teu nome e dizer que tu és o Rei, o Salvador, o nosso Senhor. Muito obrigada por tudo. Assuma o controle dessa reunião, Espírito Santo. Obrigada, amém. Amém, amém. Como é bom saber que nós temos um Deus tão grande, tão grande. Servimos a um Senhor que não falha e que não importa a situação, ser grande demais, profunda, não. Ele está lá, sempre presente. Honrar esse Jesus é honrar um ser que transformou não só a nossa vida, mas tudo que há. Tudo foi modificado depois que Jesus pisou aqui. E Ele deixou algumas lições para nós, um padrão tão alto, que eu quero muito que você reflita sobre isso, porque o que o Senhor deixou para nós é um modo de viver, um padrão altíssimo, que quando nós perseguimos, nós realmente encontramos o sentido para a nossa vida. Muitas pessoas estão confusas, e a vida está sem sentido, exatamente porque não têm praticado, absorvido e praticado essas direções, essas lições, esses exemplos. Em Lucas 23, 34 diz assim, uma das frases de Jesus explosivas. Essa é uma frase explosiva. Ele na cruz, uma dor terrível, e ele vira e diz, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Aí você para e pensa assim, num momento de grande dor, vivendo injustiça, o que sai da boca dele não é reclamação, não é um chororô, um vitimismo, uma lamentação. Mas ele olha para aquelas pessoas xingando, zombando, arruinando com a própria vida delas, e ele faz uma oração que na verdade não foi só para elas. Uma oração que foi para todos nós, para todos que ainda viriam. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. No auge da sua dor, ele faz uma oração explosiva, chocante, e nos coloca numa situação, porque é um nível muito alto. É um padrão muito alto. Nada em Jesus é baixo, é mediano. Por isso que as pessoas que passam a andar com Jesus, não com a religião, mas com Jesus, elas evoluem, elas crescem. Porque é impossível você andar com alguém tão grandioso e não ser influenciado. As pessoas que estão há muitos anos no Evangelho, que a cabeça é a mesma, elas estão andando com a religião. Porque quando você passa a andar com uma pessoa, você pega muito dela.
Então, quando você passa a andar com Jesus, é um padrão tão alto. E você começa a se ver, e você começa a perseguir isso, porque você quer mais. Que foi o que aconteceu com Paulo. Ele disse, eu quero conhecer a Cristo, eu não quero nada disso, que eu passei uma vida buscando, eu vi que isso é nada. E eu estou caminhando. Ele chega a dizer, eu ainda não atingi esse padrão, mas eu estou caminhando e eu estou perseguindo. Porque eu quero esse padrão. Ele é alto. Onde não há domínio pelas emoções, ele não foi dominado pelas emoções, pelos sentimentos, pela dor, a maldade, a cegueira daquelas pessoas. Aquelas pessoas, a atitude delas, aquelas ações perversas não tiveram poder sobre ele. Ele não foi controlado pela situação. Mas você observa ele tendo controle, ele totalmente no controle. Sem desequilíbrio, sem descontrole. E nos ensinou algo que é muito alto. Pai, no auge da dor, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Então nós ficamos sem saída. Não dá, andando com Jesus, para ficar nesse padrão baixo. Você não vai conseguir. Se você andar com Ele. Porque o padrão dele é muito alto. E Ele nos puxa para as alturas. Tanto que a Bíblia fala que Ele nos leva a andar nas alturas. No auge da dor, Pai, perdoa. O que você acha que as pessoas normalmente fariam? Elas orariam por essas pessoas? Elas pediriam? Pai, perdoa, porque elas não sabem o que elas estão fazendo. E a verdade é que elas não sabiam mesmo. E às vezes a gente julga elas e achamos um horror, e é um horror. Mas quantas vezes nós crucificamos o Senhor de novo? Muitas vezes. Quando nós não cremos, quando nós duvidamos, quando nós passamos por cima da palavra, quando nós vamos contra aquilo que Ele ensinou. Ele está ensinando algo e eu estou fazendo o contrário. Então essa oração não foi só para eles. Essa oração aqui foi para todos que ainda viriam. E ainda virão. Que cegos vão fazer muitas bobagens. Vão fazer escolhas estúpidas. Mas já tem uma oração, um pedido ao Pai. Pai, perdoa. Porque eles não sabem o que fazem. Eles precisam ver, eles estão cegos. E o Senhor nos chama a viver nesse padrão. Não sermos dominados pelos sentimentos, pelos problemas, pelas pessoas, pela maldade desse mundo, pelas coisas que acontecem com a gente, que pessoas causam na nossa vida, e a gente ter a capacidade de ir e orar pela pessoa. Isso a gente só aprendeu com Jesus. É Jesus que ensina isso. O cristianismo é um caminhar de amor. Não esse amor piegas, sentimental. É um mandamento. É um estilo de vida. É um modo de viver.
que não tem a ver com regras religiosas, não tem a ver com sentimentos. Eu sinto vontade ou não sinto? Não, eu entendo que essa é a melhor maneira de viver. E eu escolho. Eu escolho viver desta maneira, perseguindo este padrão. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Obrigada, Senhor, por essa oração. Porque quantas vezes eu precisei dela? Todos nós. Uma outra foi por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento, Jesus estava recebendo no corpo dele a maldição da humanidade, o pecado da humanidade inteira, todas as doenças, todas as dores, tudo que não presta. Agora presta bem atenção, quando você entristece o Espírito Santo, às vezes até você sabe que você entristeceu o Espírito Santo, você não fica bem, você perde sua paz. Você sabe que você entristeceu ele. Vê uma angústia, um mal-estar, você fala, não quero isso para mim. Senhor, me perdoa, eu não quero. Agora você imagina ele receber nele o pecado da humanidade, do mundo inteiro, todas as doenças. Agora você imagina todas as doenças, todo tipo de doença, dores, inflamações, tumores, a maldição, todas, tudo que é terrível, maldito. Deus que é santo, não está onde há pecado. Naquele momento teve que apartar dele. Pior, e essa é a lição que cada um de nós temos que absorver. E é um padrão alto. Naquele momento, apesar dele estar recebendo tudo que não prestava ali sobre ele, ele levou sobre si, ele tomou o que mais pesou para ele, além da dor dos espancamentos e humilhações, e agora toda aquela carga espiritual que estava no mundo, foi a separação do Pai. Isso foi o que mais pesou para ele. Porque ele nunca tinha estado apartado do Pai antes. Foi a primeira vez. E aquilo foi terrível, pior do que todo o resto. O inferno, o pior do inferno, não é o fogo, não é a opressão, o horror, mas é a distância eterna de Deus. É a alma que está lá a saber que aquilo é eterno. Ela nunca mais, todas as oportunidades. Por isso que eu ainda falei no domingo sobre a vida está no coração. Enquanto o coração bate, significa que a alma e o espírito estão lá. Então essa vida, ainda que a medicina diga que não tem jeito,
para Deus tudo tem jeito e a gente sempre fica com Deus. Essa vida, para nós que entendemos do mundo espiritual, nós sabemos que se esse coração bate, há esperança dessa alma não ser tragada. Mesmo ali inconsciente, eu sempre falo para os pastores, para os obreiros, que vão nos hospitais e pegam pessoas em estado terminal e já inconscientes, em coma. Eu falo, pregue para elas da mesma maneira. Porque eu mesma já vivi situações, peguei casos da pessoa voltar e dizer que me ouviu. E que orou como eu estava ensinando. E voltou. Então eu sempre falo, pregue. Não vá pelo que todo mundo está dizendo. Não siga a direção natural. Siga a espiritual. Tem uma alma lá. Se esse coração não parou de bater, ainda podemos salvar essa alma. Nós ainda podemos. Ainda há uma chance, porque esse coração não parou de bater. A maior perda, o que é desesperador, é a separação de Deus para sempre. E uma vez que essa alma é tragada e vai parar no inferno, de lá não sai nunca mais. As oportunidades dela terminaram. Por isso que enquanto o coração bate, ela tem oportunidade. A oportunidade está enquanto há vida. E se eu tenho vida, meu coração bate, eu posso fazer escolhas diferentes. E se eu encontro alguém que o coração ainda bate, significa que a alma, o espírito ainda estão lá. Há esperança ainda dessa alma não ser tragada pelo mal e ser tomada pelos anjos, ser resgatada. Mas uma vez que o coração para, e essa vida não confessou Cristo, e ela é tragada pelo mal, lá se foram suas oportunidades. A maior dor de Jesus foi a separação do Pai, porque ele nunca tinha estado separado do Pai antes. Foi a primeira vez. Mas o Senhor não pode estar onde há pecado. E aquilo foi desesperador. E aqui nos leva a refletir. Se para Jesus aquela separação foi terrível, nós precisamos refletir. Porque isso aqui é um ensino. Você fica bem separado de Deus? Ninguém fica bem separado de Deus. Mas as pessoas vão tocando a vida assim, como eu vou levando. Mas lá dentro há uma angústia, há um vazio, há uma insatisfação, que não tem como ser preenchido de uma outra maneira senão o Senhor, porque o ser humano foi feito para Deus. O ser humano não foi feito para viver sem Deus. Por isso que o ser humano sem Deus, ele nunca se realiza. Ele nunca é preenchido. Porque nenhum ser humano nasceu, veio a esse mundo para viver sem Deus. Nós fomos, e a Bíblia diz que nós fomos formados, criados, nascemos para dar louvor a Deus. E quando nós não usamos a nossa vida para isso, e ficamos apartados de Deus,
Ainda que a pessoa diga assim, não, mas Deus está no meu coração. Você nem pode dizer isso, porque certamente há um vazio grande lá dentro. As pessoas se enganam. Porque a prova do nosso amor é o relacionamento, é a prática. É a doação. E quando isso não acontece, então, eu estou apenas me enganando, são palavras ao vento, porque o próprio Deus nos ensinou como fazer. Ele foi o primeiro a doar. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus foi o primeiro a dar e dizer, é assim que faz. Ele foi o primeiro a sacrificar. E Jesus seguiu. Ele aceitou o desafio. E ele passou pelo sacrifício. Então a fé, a prova da nossa fé, nós provamos com obras. E o primeiro sinal de que essa fé é viva, não é religiosa, emocional, é quando ela tem sacrifício. É quando eu sou capaz de aprender com Deus. Deus pegou o filho dele e entregou para pecadores. Jesus, sem pecado, foi à cruz. Por pecadores. E pessoas que zombavam, criticavam. Sabe essas pessoas que ficam aí? Tipo porta dos fundos, fazendo piada com Cristo? Está debaixo dessa oração também. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque se eles soubessem, eles não faziam essas bobagens, essas atrocidades. Perdoa. É o que eles faziam lá, estavam lá zombando. Mas, apesar do Senhor, do horror que veio sobre ele, o pior foi a separação do Pai. E nós precisamos refletir sobre isso. Eu não posso viver sem Deus. Nós não podemos. Nós precisamos nos relacionar com Deus profundamente. E abrir mão do que for necessário para agradá-lo e viver uma vida nos seus caminhos, no temor, na obediência, para honrá-lo como nós fomos honrados, resgatados, porque Deus deu seu Filho único, unigênito, o único da espécie. Jesus aceitou o desafio, foi à cruz. Não podemos viver separados de Deus. Precisamos observar aquilo que entristece e nos afasta de Deus e afastar da nossa vida. Isso aqui me afasta de Deus, então eu não quero me afastar de Deus, eu vou afastar isso da minha vida. E lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Em outra tradução fala mirra. Isso aqui funcionava como um entorpecente. Eles faziam uma mistura para a pessoa sentir menos dor. E quando ele provou, ele não quis. Ele não quis anestésico. Ele decidiu que ele ia passar pelo que ele tinha que passar sem analgésico. Ele ia enfrentar o que ele tinha que enfrentar. Sabe, nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas fogem, elas têm medo dos enfrentamentos.
E com isso elas estão cada vez mais frágeis, mais fracas. Porque elas não passam pelas coisas, elas fogem. Vivemos a geração mais medicada. Essa é a geração mais medicada. Uma era de, assim, que há tanto entretenimento. E as pessoas estão mais medicadas, se suicidando mais frágeis, mais fracas, mais debilitadas emocionalmente. Elas precisam de analgésicos, de anestesia. Elas fogem dos enfrentamentos, têm medo da dor. E esse foi outro ensino aqui, que é um padrão alto. Passe pelo que você tiver que passar, sem analgésico. Enfrenta o que você tem que enfrentar. Corajosamente. É o que o Senhor estava ali, ó, você tem que enfrentar algo, tem que passar, passa. Simplesmente passe em frente. E você vai sair mais forte. Você vai sair melhor. Se você faz só o que é fácil, você permanece fraco. Mas quando você enfrenta as coisas, você fica forte. Nós aprendemos aqui com Jesus o padrão a ser adotado. Ser seguido e praticado, que é um padrão alto. O Senhor nos quer sempre crescendo. Tanto que Paulo nos ensina isso. Que nós devemos caminhar sempre para um nível mais alto. Agora, nós temos sempre essa tendência de pintar uma realidade impossível de ser superada. Coisas que são difíceis de vencermos, de passarmos. Mas isso é mentira. Eu já falei várias vezes que muitos acreditam em mentira, em mentiras, né? E se acreditam é porque, para elas, aquilo é verdade. É como aquele experimento, o diabo consegue bloquear a mente da pessoa de uma tal maneira que ela acredita que ela não pode vencer, que ela não pode sair, que ela não pode ser mais. Você já deve ter ouvido falar daquele experimento que eles fizeram com pulgas, que botavam dentro do copo e ela ia pulando, 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 depois tiravam um copo e ela não pulava mais, porque ela foi condicionada. E muitos, é como você já deve ter visto, um elefante amarrado numa cadeira de plástico, porque ele foi condicionado a acreditar que ele não pode sair dali. As pessoas vão acreditando em coisas. E vão ficando lá. Hitler mandou as pessoas queimarem os livros, logo elas estavam queimando pessoas. Porque elas acreditavam que aquilo era o certo. As pessoas acreditam em mentiras. Elas muitas vezes, tem tanta coisa que não é verdade lá dentro, mas para elas é. E quando a gente se abre para o Senhor e deixa Ele assumir o controle da nossa vida, a nossa mente vai sendo ampliada. E as coisas vão mudando, a nossa visão de vida, a nossa visão de mundo vai mudando. O nosso estilo de vida, a nossa forma de reagir, de nos comportar, vai mudando. Então, Jesus, depois que Ele pisou aqui, essa divisão,
é visível e na vida da gente é a mesma coisa. As pessoas que realmente têm andado com Jesus, você vê uma mudança tão grande. Você falou com aquela pessoa, conversou com aquela pessoa, conheceu, ela era uma pessoa, de repente, você começa a se relacionar com ela, falar com ela, você encontra uma pessoa no outro nível. Você vê uma mudança. Às vezes você pega pessoas amargas e agora você vê pessoas tão doces. Pessoas agressivas, agora pessoas mansas. Porque antes elas achavam que só tinha aquele jeito de viver. Acredite, muitas pessoas que eu já atendi ao longo da minha vida, disseram isso para mim era a única maneira de viver, que a vida era assim. Que eu não podia ir fazer mais, que eu não ia conseguir ser diferente, eu não ia conseguir ter uma outra vida, que não era para mim. Eu acreditava mesmo nisso. Aí ela encontra com Jesus e ela começa a andar com Jesus. E à medida que ela vai andando com Cristo, não com a religião, ela começa a se parecer com Cristo. Então ela começa a adquirir um padrão alto, porque a mente dela pensa agora como Cristo. Ela recebe a mente de Cristo, e a Bíblia diz isso. A natureza de Cristo. Ela começa a ser uma cópia de Cristo, a andar como Cristo. Enquanto todo mundo está agindo de um jeito, ela está agindo ao modo de Cristo, do jeito que ela tem aprendido com Cristo. Ela não quer se parecer com todo mundo, ela quer continuar se parecendo com Cristo cada vez mais. Porque ela entendeu que isso é que fez a diferença na vida dela. Porque quando o Senhor entra na vida de uma pessoa, é possível a gente ver essa diferença. Essa mudança radical. A pessoa muda a linguagem dela, a comunicação dela, o comportamento dela. A Bíblia diz aqui, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, é firme na palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E então, e conhecerão a verdade os libertará. Quando eu me firmo na palavra, eu estou recebendo essa palavra, eu me firmo nela, eu agora me torno uma discípula do Senhor. Você se torna um discípulo do Senhor. E agora você conhece a verdade. E essa verdade traz libertação para você. Libertação mental, libertação emocional, libertação de traumas, de crenças negativas, hábitos nocivos. Porque antes você fazia aquilo que você acreditava que era daquele jeito. Agora, você conhece a verdade. Jesus é a verdade. Ele nos ensina sobre a verdade, como viver uma vida de verdade. Eu amo isso porque o Senhor chega na nossa vida trazendo a visão de uma vida que antes achávamos não ser possível viver. Eu mesma tinha essa cabeça, que tinha coisa que não era possível viver. E o Senhor chega trazendo essa visão. E essa capacidade de superar obstáculos que até nós já tínhamos aceitado como definitivo. É assim, a vida é assim. Quantas vezes eu vi gente nesse lugar, eu acreditava que era esse o modo de viver. A vida era assim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto.
Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Isso significa esse coisa alguma você não vai conseguir fazer. Ou seja, construir essa vida conquistada na cruz, essa vida abundante que a palavra nos garante, você não vai conseguir. Você não vai conseguir fazer sem Deus, realizar sem o Senhor Jesus. E ele continua, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Então eu tenho que estar ligada na videira, que é Jesus Cristo. Eu preciso permanecer nele, então eu vou frutificar. Porque sem ele eu não posso fazer. Por isso que eu vejo gente tentando vencer, sem realmente se relacionar com Cristo, e não consegue. Construir uma grande vida, não consegue. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. E se você, se permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem, e será feito. Mas eu preciso permanecer no Senhor, e a palavra do Senhor permanecer em mim. E às vezes, isso não acontece. E aí é onde a pessoa fala, minhas orações estão sendo respondidas, mas se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. É uma palavra muito forte. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus chega na nossa vida, nos dando uma nova mentalidade, um novo coração, um novo olhar para tudo. O nosso olhar muda. Tudo que nós pensávamos não ser possível, passa a ser. Por quê? Porque nós passamos a acreditar que é. Eu gosto de dizer o quanto eu amo Jesus e, assim, sem Ele eu não seria quem eu sou. Seria impossível, eu devo tudo a Ele. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, a pessoa que eu me tornei, eu devo a Ele. Isso não seria possível sem Jesus. Eu não teria chegado até aqui sem Jesus. Quando você olha para o meu filho que está ali, esse rapaz não seria esse rapaz que ele é perfeito, sem sequelas, se não fosse Jesus. Foram muitas as previsões, muitos os diagnósticos terríveis. As previsões para o futuro dele. Como eu fui preparada para enfrentar o que viria. Que ele não acompanharia a escola, que ele teria isso e aquilo. A idade mental dele sempre seria mais infantil. Que ele não evoluiria. Então, quando eu olho para o resultado final, a caminhada não foi fácil, mas o Senhor nos ajudou a caminhar. E eu olho para o resultado, depois de tudo que nós vivemos, passamos, ouvimos, experimentamos. A religião não pode fornecer isso. Porque eu já contei diversas vezes de um outro caso, de uma família, um casal, que também eram cristãos. Mas era nítido que eles não se pareciam com Jesus e que eles não estavam se relacionando com Jesus, mas com uma religião. Tanto que eles não dependeram da fé. E a história do filho deles é completamente diferente da do meu, que tem a mesma idade do meu filho, mas é uma criança que precisa ser cuidada. Um homem deve ter, se o Murilo vai fazer 33, ele deve ter exatamente isso. Mas que precisa ser cuidado
pela mãe nos detalhes. O caso era o mesmo, mas o resultado foi diferente porque tem fé e fé. Você pode praticar uma fé religiosa, depender de coisas naturais, viver de liturgias, e você pode depender de uma fé viva e buscar se relacionar com Jesus, perseguir o padrão de Jesus, que é um padrão alto. Ele sempre vai te puxar para um lugar alto, nunca um lugar baixo. Quem realmente anda com Jesus não está no lugar baixo. Porque Ele nos motiva. Ele nos puxa para esse lugar alto. Ele nos ensina como conduzir a nossa vida e é sempre num nível muito alto. E é para lá que você tem que seguir. E eu jamais teria essa vida, essa paz, essa construção, essa capacidade de ajudar tantas pessoas, se não fosse por intermédio de Jesus. Então, o relacionamento com Jesus realmente é uma transformação de vida. O meu ministério chama Mudança de Vida e Mudança de Vida hoje. O meu programa, exatamente porque é no que eu acredito. Eu acredito em mudança de vida. Eu acredito em mudança de vida hoje. Eu acredito que as pessoas podem mudar. Eu acredito que quando realmente esse entendimento de se relacionar com Cristo, conhecer a Cristo, se aprofundar em Cristo, tomar conta da pessoa, ela se torna outra pessoa. E ela só cresce nisso. E é onde você encontra uma pessoa num padrão alto. Você quer estar com ela, o espírito dela é diferente, a visão dela é diferente, o que sai da boca dela é diferente. Sabe, ela tem uma capacidade de, se ela for sair aqui, ela já se pergunta como Jesus faria. Ele daria lugar, ele seria gentil. Ela vai sair ali no estacionamento. Como Jesus agiria? Em tudo na vida dela, ela persegue um alto padrão. Ela não é igual a todo mundo, que está atropelando, não respeita quando alguém está falando, não está nem aí para nada, vai para lá, sabe? Sem integridade, não. Jesus não era assim. Pensa num ser educado, amoroso, gentil, muito firme. Tudo que tinha que falar, o que era preciso falar, falava. Mas um nível de equilíbrio que nada tinha poder sobre ele. Nada. E ele nos ensina a estarmos nesse padrão. Nós vivemos um mundo desequilibrado. É um brigando com o outro, briga na internet, briga fora, buzina para um, buzina para o outro. Aquele que anda com Cristo, você imagina Jesus brigando, ofendendo as pessoas na internet? Jesus faria isso? Você acredita? Você consegue ver Jesus buzinando para uma pessoa ou tirando a mão para fora e fazendo algum gesto? Consegue ver isso? Você não consegue ver. Então você consegue ver o nível? O que você vê, Jesus? Você imagina Jesus, por ler, dele parar o que ele está. Ele estava sempre sendo parado e ele sempre dava atenção. As pessoas fugiam dos leprosos, ele tocou no leproso. As pessoas fugiam das mulheres quando estavam em período menstrual, quanto mais com hemorragia, ele parou para aquela mulher, chamou-la de filha.
Então nós vemos ele indo socorrer as pessoas. É o que eu acabei de ler. No auge da dor, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É muito alto. É uma frase explosiva, explode no ouvido de uma pessoa que está fazendo mal. É um amor que a nossa mentalidade pequena não consegue alcançar. É profundo demais. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Jesus nos ajuda a encontrar força nos piores momentos, a superar a mentalidade de vítima. Com Ele, nós saímos da condição, nós não somos mais vítimas, mas somos mais que vencedores. Que é que eu sempre falo, para você pegar o espírito de mais que vencedor. Você não é uma vítima, você não está em desvantagem, você tem Cristo. Jesus nunca agiu como vítima. No auge da dor, de novo, Pai, perdoa. Tem uma vítima aí? Não. Só um vencedor pode falar assim, um campeão. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. São um bando de cegos, precisa de misericórdia. Eu sou a porta. Eu fico vendo as pessoas batendo em 1000 portas, as pessoas buscando saída em tudo quanto é lugar. Elas vão e vêm, mas tem uma porta, só uma, que se você passar, sua vida muda, que é Jesus. Enquanto você não passa por essa porta, você fica batendo a sua cabeça lá e cá, fazendo experiência, perdendo tempo, gemendo, e assim, deixando de viver o que você poderia já estar vivendo. Quem entra por mim é a sua porta. A porta é Cristo. Não adianta, não é religião, é Cristo. Cristo. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, eu tenho com abundância. A única maneira de nós vivermos essa vida abundante, e vida abundante significa uma vida que não tem falta de nada, uma vida cheia de paz, de alegria, de conforto, segurança, estrutura, é em Jesus. Você não vai construir uma vida abundante fora de Jesus. Abundância você encontra em Jesus. Você pode ter vida, uma vida aí, né, que vai tocando. Tem vida, uma vida de respiração. Um grande número tem uma vida de respiração. Ele respira, o coração está batendo, mas a pessoa está assim, caindo, sem energia, sem força, sem alegria. O sono não é bom, come não está bem, não tem realização. Não está bem. Então, é uma vida abundante, é uma vida plena, a plenitude, a pessoa está suprida de todas as maneiras, independente dela ter um problema. Você olha para aquela pessoa, você sabe, aquela pessoa tem a cara de Cristo. Porque ela tem a mente de Cristo, ela faz uso da mente de Cristo. O padrão dela é alto. Então ela recebeu essa vida e ela não abre mão. Ela não é controlada pelas coisas que estão, pelas circunstâncias, pelas adversidades, por pessoas. Ela é controlada e conduzida pela fé dela, naquilo que ela acredita em Cristo.
e no padrão estabelecido por Ele. E é isso que ela persegue. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. O único capaz de dar a sua vida pelas ovelhas, por nós, é o Senhor. Tem um ditado popular que diz que após a tempestade vem a bonança. E a Bíblia, nós encontramos na palavra de Deus o Salmo 126, que deixa muito claro isso. Depois do povo gemer, lá estava o povo com a boca cheia de riso. E nós vemos aqui que após o sofrimento da cruz, depois da cruz, tudo foi transformado. E uma porta de esperança, a verdadeira porta de esperança foi aberta. Porque você pode estar vivendo um momento difícil, mas você olha para a cruz e você sabe que tudo foi vencido lá e que aquilo não pode te derrotar. Chega uma coisa na sua vida, você olha para a cruz e você sabe, tudo já foi vencido. Isso não pode me derrotar. Eu tenho poder para vencer isso. Veio uma tempestade, mas a bonança está chegando. Deus vai encher minha boca de riso. Eu posso vencer, o Senhor me deu poder para vencer. A Bíblia fala que Jesus nos deu poder e autoridade. Ele nos deu. E isso não seria possível se Ele não tivesse ido à cruz. A ida dele à cruz foi a nossa salvação. Foi toda a virada do nosso cativeiro, a mudança da nossa vida. Porque ali Ele levou sobre Ele. Tudo isso que nós não poderíamos nos livrar se não fosse a ida dele à cruz. Eu estou certa que a vida realmente começa quando nós cremos em Jesus. Eu estou certa disso. Quando nós deixamos Ele assumir o controle da nossa vida e dirigi-la. A nossa vida começa quando nós cremos em Jesus. Uma pessoa não pode dizer que a vida dela começou antes dela crer em Jesus. Ele nos coloca no caminho do nosso destino. Isso para mim é muito forte, porque eu fico imaginando as pessoas que acabaram morrendo, e muita gente morreu sem nunca estar no caminho do destino. Porque nunca deixou o Senhor dirigir a vida delas e, consequentemente, sempre viveram fora. E viveram uma vida muito aquém, à margem. Tudo que foi projetado para elas, que elas poderiam fazer. Porque eu não faria tudo o que eu tenho feito se não fosse por Jesus. Então a minha vida não seria essa. E significa que eu morreria sem ter vivido o que foi determinado para mim. Sabe quando eu olho para uma pessoa, muitas vezes eu fico pensando o que ela poderia estar vivendo, onde ela poderia estar, e ela não está exatamente porque ela não se submete a Cristo. Eu fico imaginando uma pessoa que viveu 80 anos, 100 anos, não sei, tendo sido, o Senhor a destinou para uma grande vida. E ela viveu uma vida ruim, porque ela nunca se colocou realmente debaixo do controle dele. Porque eu penso em mim. A vida que eu teria e a vida que eu tenho tido, as coisas que eu tenho feito, que eu tenho vivido. Muitas vezes eu fiz essa análise
E é uma coisa assustadora. Porque à medida que eu me coloquei à disposição dele, e fui conduzida por ele, eu deixei ele me conduzir, ele tem conduzido a minha vida para a direção certa. E dessa maneira, então, eu tenho podido viver o que ele me destinou para viver. Mas fora, as minhas escolhas teriam sido outras fora dele, um resultado diferente. E então, que desperdício de vida. É onde tem muita gente desperdiçando com a vida. Uma vida tão preciosa, que foi pago, a preço de sangue ela foi comprada. Mas a pessoa simplesmente desperdiça. Porque ela não quer estar debaixo dessa liderança. Da liderança de Cristo Jesus. Então ela vive o que o natural pode oferecer. E o resultado das escolhas que ela faz sem direção, sem entendimento, sem visão. E é por isso que muitas vezes alguns desistem da vida. Porque eles não estão sendo conduzidos pelo Senhor. Porque se estivessem sendo, eles amariam a vida, porque a vida seria abundante. Porque a palavra não mente. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Eu já estive no túmulo do Senhor, e realmente está essa frase lá. Ele não está aqui, ele ressuscitou. O anjo disse para aquelas mulheres que foram procurar Jesus, ele não está aqui, ele ressuscitou. E deixou uma mensagem que dá esperança para todos nós, para toda pessoa que acha que não tem mais jeito para ela. Ele disse, vão dizer aos discípulos dele e a Pedro. Pedro, assim, já estava fora, possivelmente, na cabeça dele ele estava fora. Ele negou o Senhor. Ele negou 3 vezes o Senhor. Então aquilo para ele tinha acabado. E olha que padrão, a gente descarta as pessoas por muito menos, né? A gente diz, não quero papo mais com você. Não quero saber mais. A gente desiste rápido das pessoas. E aí vem Jesus e nos leva para onde? Que eu estou falando novamente? Um padrão muito alto. Que padrão? Ele nos ensina o quê? O que você está entendendo aqui? Você não pode desistir assim. Abrir mão assim. Depois de tudo que Pedro fez, vão dizer aos discípulos dele e a Pedro. Pedro não está fora, Pedro está dentro. Pedro não está fora. Quantas vezes eu preguei essa palavra e ela deu esperança a tantas pessoas que achavam que tinham cometido tantos erros que não havia mais esperança, que já tinha encerrado para elas. E aquilo foi assim, elas renasceram. Vão dizer aos discípulos dele e a Pedro. Chamem Pedro também. Pedro não está fora. E olha que coisa incrível, né? Pedro tinha dado muito desgosto, né? Mas você vê que a partir daí Pedro deu tanto gosto. Foi uma bênção tão grande para o reino.
porque ele agarrou aquela oportunidade e Jesus não desistiu dele. Diga, o Senhor não desiste de nós. Fale, eu posso desistir de Deus, mas Deus não desiste de mim. Isso não é forte? Saber que Ele nunca nos deixa, não desiste de nós. Vão dizer aos discípulos dele e a Pedro. Pedro continua dentro. Que maravilha, que mensagem para o Natal, não é mesmo? Saber que Deus não desiste da gente. Por mais que você tenha errado, o Senhor está dizendo, você está dentro. Eu quero você. E Ele nos ensina isso. Esse é o padrão do Senhor. E é para cá que é para esse nível que nós temos que ir. Eu vejo as pessoas buscando tantas coisas na vida delas. Coisas falíveis, que muitas vezes levam a uma frustração, a uma tristeza. Roubam o destino delas. Mas quando essa pessoa toma o rumo em direção a Cristo e diz, a partir de hoje, eu vou ficar debaixo desse controle, dessa liderança. Eu vou querer saber, eu quero saber o que Ele pensa, o que Ele quer de mim, onde Ele me quer, e eu vou fazer conforme Ele me dirigir. Ali tem uma pessoa sábia, uma pessoa feliz e uma pessoa que vai ter uma grande e poderosa vida. Não tem a menor possibilidade da vida dessa pessoa ser ruim. A menor. Não tem a menor possibilidade dela terminar a vida dela sem realização, porque ela está no destino, no caminho certo. Quando a gente deixa o Senhor controlar a nossa vida, Ele nos ajuda. Ele é um Deus que não falha, que chega na nossa vida trazendo amor, paz, segurança. Jesus é aquilo que eu tenho pregado esses dias, o intangível. Você não pode tocar no Senhor. Agora, é impossível ter uma grande vida sem Ele. Você não pode tocar. Mas é impossível você construir uma vida incrível, poderosa, relevante, sem a presença dEle. Sempre nessa data, eu leio essa passagem. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura. Essa é a frase que eu pego. Porque não havia lugar para eles. Se o problema fosse não ter lugar na hospedaria, diria, não havia lugar na hospedaria. Não é assim que está colocado. Não havia lugar para eles na hospedaria. E aí eu abro e levo você a pensar o quanto as pessoas encontram, facilmente as pessoas encontram lugar para muitas coisas. Elas dão lugar ao remédio, elas dão lugar ao pecado, sempre tem lugar para uma coisa que vai fazer mal para a vida delas, uma influência ruim. Elas encontram lugar, elas colocam na vida delas uma influência ruim, uma amizade que chega
para influenciar negativamente um relacionamento que vai fazer mal. Elas são capazes de colocar na vida delas coisas tóxicas, coisas que só vão fazer mal. Mas elas, muitas vezes, você pode ver no mundo, elas colocam um monte de coisas, as pessoas. E elas não se abrem para o Senhor. Estão gemendo. E dando murros em ponta de faca. Buscando ajuda cá e lá, deixa entrar. Qualquer coisa, vai entrando um monte de porcarias na vida. Elas colocam na vida delas. Mas não há lugar para Jesus na vida delas. Para Jesus não há. Para a fé não há. Eu olho aqui, poderia ter muito mais gente aqui. Mas não é importante. Você vê que a visão de uma data como essa que fala de Jesus, eu não vou colocar Jesus. Eu vou colocar o que vai favorecer a minha carne. Então as pessoas vão colocando na vida delas um monte de coisas que só vão frustrá-las, deixá-las infelizes. Hoje, muita gente, o que vão botar? Muita bebida, droga, sexo. Vai ter gente brigando. Vai ter gente que vai sair do Natal hoje, vai beber e vai brigar, porque eu já participei de reunião familiar que terminou em guerra, em briga. Tem lares que vão terminar em contenda, essa festa de hoje, porque é regada a bebida. Regada a palavrões, xingamentos, falatórios, fofocas, pecado. Então, nessa data que deveria ser uma data abençoada para a pessoa refletir, quebrar barreiras, amar, levar a luz de Cristo. Aproveitar para tocar corações. As pessoas não querem Jesus, não cabe Jesus na vida delas. Mas cabe um monte de outras coisas que vão fazer com que elas terminem com uma baita dor de cabeça, com uma angústia, uma tristeza, vão se arrastar da cama nesta quarta-feira. Eu sei porque eu já estive em meio de pessoas, familiares, que você olhava no dia 25, depois que passaram a noite bebendo, fazendo, que você olhava para a cara da pessoa, era um horror, um mau humor. Era horrível aquilo. Eu não me sentia, eu era um peixe fora d'água, eu sabia que aquilo não era lugar para mim. Não era, eu sabia dentro de mim, eu não quero isso. Eu não gosto disso. Não é isso que eu quero para a minha vida. Então, mas não cabe na vida de muita gente. Não havia lugar para eles na hospedaria. Não há lugar para Jesus. Na vida de muita gente. A pessoa dá lugar para muita coisa, mas não para Jesus. E a gente precisa pensar a respeito disso. Porque no seu dia a dia, você tem colocado o Senhor em primeiro lugar? Tem dado lugar a Ele? Ele ocupa um lugar de honra na sua vida? A prioridade, você é capaz de abrir mão do que for necessário por Ele? Desistir do que for preciso por Ele? Abrir mão do que for necessário. Por conta dEle, eu quero honrá-lo, agradá-lo. Tem que ter lugar para Ele na minha vida. Porque sem Ele não tem festa, não tem vida, não tem alegria.
não tem abundância. Eu quero que você pense sobre isso. Porque a gente precisa tomar decisões. Nós vamos perseguir que padrão? De que lado vamos estar? Vamos viver nossa vida nos dividindo? Preocupados demais? Porque, veja bem, eu já tive que falar. Espera aí, eu tenho que me preocupar em me adequar ao sistema dessas pessoas. Elas não estão nem um pouquinho preocupadas em se adequar ao meu. Eu não entendo quando uma pessoa chega para mim e diz, não, o que a minha família vai dizer? Que você é crente, lavado e remido no sangue de Jesus, que fez uma escolha? É exatamente isso. Para o Senhor Jesus sempre. Você fez uma escolha. Eu não entendo quando uma pessoa luta para se adequar a um sistema quando aquelas pessoas não estão nem um pouquinho preocupadas em se adequar ao seu. Elas não estão preocupadas com o que você está pensando. E eu vou estar preocupada com o que elas estão pensando sobre a minha fé. Eu não vou entender isso. O ímpio, por exemplo, um parente que ele está acostumado a beber, xingar, falar palavrões, ele não quer saber se é crente. Ele faz, normal. Ele não está nem aí o que você está pensando. E aí, eu vou ficar medindo, ele não mede os palavrões dele. Eu tenho que medir o Jesus que sai da minha boca, em nome de Jesus. Opa, eu preciso diminuir um pouco, estou falando muito em nome de Jesus aqui. Pode ser que eles não concordem. Eu não entendo. Não cabe na minha cabeça, graças a Deus. Não cabe mesmo. Eu respeito a minha fé. Ela é tudo para mim. Ela é a coisa mais importante da minha vida. Eu abro mão de qualquer coisa por ela. Eu não deixo nada nem ninguém ter controle sobre mim. Eu não me importo com o que as pessoas pensam em relação à minha fé. E nem em relação a mim. Elas não têm esse poder sobre mim. Da mesma maneira que elas não são responsáveis pelo que eu sinto, eu também não sou responsável pelo que elas sentem. Eu não peço permissão. Está muito claro e definido onde é qual o meu mundo, onde eu estou, o que eu acredito, o que eu defendo, o que eu amo, o que eu morro, se necessário. E onde eu for, no mínimo, eu quero ser respeitada. Você pode não ter a mesma fé, eu respeitarei a sua, respeite a minha. Eu não discuto fé. Se alguém se colocar a discutir, eu digo, fique com sua fé. É assim que você acredita, fique com ela. Mas é o que eu acredito e eu não abro mão dela. Tanto que eu estou aqui porque eu tenho um propósito, eu tenho um compromisso com algo que me é caro. E então, eu estou aqui todos os dias, eu vou estar aqui amanhã também às 19h30. E eu vou estar abrindo um jejum. E com o meu coração transbordando de gratidão, porque esse é o meu estilo de vida. Enquanto algumas pessoas amanhã vão voltar a beber e a se drogarem, e vão mergulhar no pecado de todas as maneiras. E o mundo não vê isso como um problema no dia 25. Eu escolhi estar fora desse padrão.
eu vou estar buscando a Deus pelas pessoas que Ele me deu para cuidar, honrando o que Ele me confiou, abrindo um jejum por essas pessoas. Vamos estar a madrugada em oração, nos sentindo gratos, abençoados, porque muitas pessoas passam a madrugada inteirinha, bebendo, fumando, se drogando, traindo, destruindo suas famílias. E o mundo não vê problema nisso. Mas quando você fala que você vai abrir um jejum e vai passar uma madrugada orando, isso é o fim do mundo. Observe bem as mentalidades. Até crente acha demais. Mas esse mesmo crente, que ainda não se relaciona com Deus, que acha demais, ele não tem a mesma visão em relação a tudo que é dado à carne. Quando é dado ao espírito, é exagero. A carne pode passar, não tem problema. Veja que muitas pessoas ainda não entendem o que é andar no espírito. O que é ter uma mentalidade do espírito. Pensar, fazendo uso da mentalidade do espírito. O que é normal para essa pessoa é uma vida com Deus. E nada é demais para ela. Tudo é um prazer, é uma honra, é um privilégio. É algo sublime. É uma oportunidade que deve ser agarrada. Tem muito crente que ainda não anda pela mentalidade do Espírito. Não pensa usando a mentalidade do Espírito. É por isso que não consegue entender essas coisas. E isso precisa mudar. Não havia lugar para eles. E nós precisamos pensar sobre isso. Porque muitas vezes há lugar para tudo, menos para o Senhor. Até crente é capaz de se comportar assim. De dar lugar para tudo, importância a tudo, menos para o Senhor. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Observe que os anjos disseram: o Senhor está trazendo boas novas de grande alegria. Jesus significa boas novas na nossa vida, boas novas para esse mundo, boas novas de grande alegria. Então, Jesus chega na vida de uma pessoa como boas novas e trazendo grande alegria. E a chegada dele é o favor, é Deus concedendo favor ao seu povo. A toda a terra, na verdade. Por isso que uma pessoa que passa a andar com o Senhor, passa a ser favorecida, desfrutar desse favor. E é de favor em favor, que é o que a gente canta aqui, de glória em glória. Porque o Senhor concede na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. E é a falta do Senhor que faz com que esse mundo esteja confuso, inseguro,
cheio de disfunções, exatamente a falta de Cristo nos corações. É preciso dar lugar ao Senhor na nossa vida, porque Ele é o nosso suprimento, é o que nós mais precisamos. No Senhor, meus queridos, nós aprendemos a amar a nós e aos outros. Nós recebemos paz, nos tornamos pessoas felizes de verdade, não é uma coisa da boca para fora. Gratos, seguros, bem resolvidos, menos complicados, porque a gente chega muito complicado. Nós aprendemos a perdoar, superar coisas que uma pessoa sem Cristo não consegue superar, e com Cristo ela consegue. Nós adquirimos uma segurança, realmente vivemos uma vida que vale a pena ser vivida, que é abundante e é abençoada. Jesus Cristo é tudo que a gente precisa. Aleluia. Obrigada, Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Rei. Ele é o Salvador. Obrigada, Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé. E não havia lugar para eles na hospedaria. Você ouviu uma mensagem que tem condições de te aproximar do Senhor como nunca. Coloque a mão no seu coração. E assim, faça uma aliança de verdade com Ele. Fala que você quer caminhar com a mente do Espírito. Você quer esse padrão para a sua vida. E você vai sair dessa reunião decidido a perseguir esse padrão alto. O padrão estabelecido pelo Senhor. Ele nos puxa para as alturas. Não há margem para estarmos num lugar baixo, com uma mente fechada, regredida, amarga, um coração amargo. Não. Vamos tomar uma decisão aqui agora. Que essa reunião, essa mensagem, está abrindo os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, está nos dando visão. E nós estamos tomando a decisão de que nós vamos viver como nós fomos chamados para viver. É hora de você falar com Jesus e dizer: Senhor, eu quero o Senhor. Eu quero construir uma vida no Senhor de verdade. Eu quero que o Senhor abra o meu entendimento, porque eu quero esse padrão para mim. Eu quero ser crente de verdade. Eu não quero ser levado para lá e para cá. Mas eu quero ser um crente estável, consistente. Que caminha pela mente que faz uso da mente do Espírito. Eu quero estar debaixo dessa influência, Senhor. Eu quero que o Senhor conduza a minha vida. Eu quero estar no caminho do meu destino. Eu não quero uma vida qualquer. Eu estou aqui para render graças ao Senhor e dizer que eu sou teu servo, tua serva. E eu quero sair daqui para viver de uma maneira que eu reconheço que eu não estava vivendo. Eu quero ter experiências profundas com o Senhor e um relacionamento íntimo. Eu quero me aprofundar nisso. E eu vou perseguir esse padrão.
Ó Espírito Santo, nós temos a honra de estarmos aqui para engrandecer o Senhor. Eu não posso aceitar que o mundo se curve muitas vezes diante de um homem e não se curve diante do Senhor. Edifícios lotam arenas para ver um homem falível, e até aqueles que dizem que servem ao Senhor ainda não revelam isso, não deixam isso à mostra, que o Senhor é o Rei da nossa vida. Oh, meu Senhor Jesus, eu te amo. E não há um dia que eu não agradeça o fato de ter sido salva. Me ajuda a levar o teu povo a te amar cada vez mais, a ensinar o teu povo a te amar, a alcançar o maior número de pessoas, ensiná-las a te amar, a depender do Senhor, a se relacionar com o Senhor, a fazer do Senhor esse pai, esse amigo, esse companheiro, essa estrutura, essa direção. Que o teu povo se importe com o que o Senhor pensa. Que o seu povo busque saber de verdade o que o Senhor pensa e quer. Que cada pessoa realmente decida dar a importância que o Senhor merece. Que cada pessoa que está aqui tome a decisão de te honrar como o Senhor merece. De te servir, de viver para o Senhor, e ser influenciada pelo Senhor e perseguir o seu padrão. Espírito Santo, desça sobre cada vida agora. Que nenhuma pessoa saia daqui indiferente a essa mensagem. Que o impacto, oh meu Deus, que ela sofra um impacto no coração dela, que ela reflita sobre a história dela, o comportamento dela, como ela pensa, como ela sente, o que está dentro dela, que ela reflita. E que ela tome decisões agora, Senhor, de se render inteiramente, sem nenhuma reserva. E que não apenas ela dê lugar ao Senhor, mas um lugar de honra, a prioridade. Que o Senhor seja a prioridade dos pensamentos dela, dos sentimentos, do coração. A prioridade na hora de fazer escolhas, de tomar decisões. Que o Senhor seja a prioridade da vida de cada um que aqui está. Da nossa vida para sempre. Toca os corações no profundo. Salva, liberta, muda, transforma, quebranta. Traga à luz o que estava na escuridão. Tira as vendas, as escamas da visão. Ó Espírito Santo, abençoa. Que nesse momento, um encontro real esteja acontecendo. Uma entrega de verdade.
um compromisso esteja sendo assumido. Abençoa o nosso povo. É o que eu peço. Que essa mensagem tenha entrado e assim inundado o coração dela. E que ela não pense mais da mesma forma. Que ela não veja mais as coisas da mesma maneira. Mas que ela saia daqui com essa unção, com esse impacto, com esse espírito de viver exatamente como ela foi chamada para viver. Totalmente dirigida, influenciada, conduzida pelo Senhor, meu Pai. Abençoa. Abençoa o nosso povo em todo lugar. Abençoa todos que estão no propósito da mudança, da resposta, definição. Eu consagro esses propósitos e profetizo as mudanças, as respostas e os milagres. Que mais testemunhos cheguem para a glória do Teu nome, Jesus. Porque tudo é para a glória do Teu nome. E nessa data importante, em que eu tenho essas pessoas aqui comigo, que para mim é uma honra, é uma alegria, eu te honro, Senhor, eu engrandeço o Teu nome, eu digo que Tu és Deus, Tu és o Santo, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Senhor da nossa vida, é o nosso Rei. Jesus Cristo, o Senhor é o nosso Senhor. Jesus, nós te honramos. Toda a honra e toda a glória nós dedicamos ao Senhor e dedicamos a nossa vida e dedicamos essa data ao Senhor e todos os dias da nossa existência. Que a nossa vida seja sempre usada para o Teu reino e para Te glorificar e que possamos ser essa luz, esse sal nesta terra, representantes fiéis do Senhor, que possamos Te glorificar onde formos, no nosso modo de viver, de falar, de agir, que a nossa vida Te glorifique em absolutamente tudo. Que cada pessoa, meu Deus, saia daqui decidida, custe o que custar, vai viver para glorificar o Teu nome. Que tudo que fizermos venha Te glorificar, Senhor. Que possamos perseguir esse padrão que é o Seu, que é um padrão alto. Que é o padrão que faz diferença no mundo e na vida das pessoas. E que faz com que uma pessoa tenha esperança de uma vida melhor. E queira o que a gente tem. Porque se não for o seu padrão, se não for perseguindo esse padrão, ninguém vai querer. Porque nós vamos estar no mesmo nível. Vai ser mais do mesmo. Nós precisamos ser diferentes. E por amor ao Senhor, eu oro para que cada pessoa decida viver de forma diferente. Que ela tenha o diferencial dela, que seja o Senhor. E que ela deixe a marca do Senhor em cada lugar através do testemunho de vida dela. Muito obrigada. Eu Te agradeço e Te honro. E peço que o Senhor continue falando e abundando em cada coração. Muito obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada, amém. Amém, amém.